E o ano de 2022 começa hoje para o Internacional, neste 4 de janeiro. Eu não estou falando da pré-temporada sob o comando do Cacique Medina. O Internacional que estreia hoje é o Internacional Sub-20. Eu estou falando da Copinha, a Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Inter estreia hoje, 19h30, contra o São Raimundo. É o Internacional que é o atual campeão desta competição. Lembrando que no ano passado não teve Copinha em virtude da pandemia. E no ano anterior, o Internacional venceu o Grêmio na final, se sagrou pentacampeão da Copa São Paulo, defende o título, portanto. E por falar em título, o Internacional, se não teve Copinha São Paulo para disputar no ano passado, teve o Campeonato Brasileiro Sub-20 e venceu. O Internacional, então, chega para essa Copinha como o principal campeão da categoria no ano que recém terminou, até porque na Supercopa do Brasil Sub-20, que o Internacional enfrentou o Coritiba, que havia ganhado a Copa do Brasil da categoria, o Inter novamente se sagrou campeão e por isso, logo na sequência também vai estar jogando a Libertadores Sub-20. Rostos conhecidos neste elenco da Copinha, apesar de uma reformulação que o grupo que venceu o Campeonato Brasileiro e a Supercopa acabou sofrendo, né? Uma vez que vem aí o Gauchão, o Internacional pretende utilizar jovens no começo, então vai um grupo um pouco diferente, modificado, vamos tratar disso, mas antes eu quero me apresentar para você que está chegando aqui pela primeira vez no canal. Meu nome é Gregório Farias, este é o canal Farias Colorado. Seja muito bem-vindo ao canal. Aqui a gente trata dos mais diversos assuntos envolvendo o Internacional. Já deixa teu like, te inscreve aí, faz o que tu costuma fazer, ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos que eu poste por aqui. Esse ano vai ter bastante coisa diferente. Vamos tratar deste Inter e São Raimundo. Vamos tratar, melhor dizendo, não apenas dessa partida, mas de um panorama geral desta Copa São Paulo. O Internacional subiu muitos garotos que venceram o Brasileiro Sub-20 para o elenco profissional. Aí eu me refiro aos principais, que é o Questinha, que já havia também participado, o próprio Matheus Cadorini, o lateral esquerdo Tauan Lara, um grande destaque, né? Um jogador muito importante no setor ofensivo, o homem da bola parada dessa equipe. Muitos gols da campanha vencedora do Brasileirão saíram de bolas paradas, de cruzamentos. Do Tauan, não vai ter esta alternativa agora no campeonato, na Copa São Paulo. Matheus Dias, volante de chegada à área, também não vai se fazer presente. Até o Nicolas, centroavante, que era reserva do próprio Cadorini, e no início da temporada, quando ainda tinha o Vini Melo, era o terceiro jogador para a posição. O Nicolas, ele também se juntou ao profissional para esta pré-temporada que inicia na próxima semana com o Cacique Medina. Então, muitos desfalques nesse sentido para esta equipe que vai jogar a Copa São Paulo. E justamente por isso o Internacional resolveu levar ao Sub-20 muitos garotos que vieram do Sub-17, que estariam no primeiro ano do Sub-20, mas já vão para a Copinha. O Inter vai com um elenco rejuvenescido em relação aos demais. E eu digo para vocês que, apesar disso ser bom, no intuito de revelar os jovens cada vez mais cedo e, portanto, numa futura venda poder lucrar um pouco mais, o Internacional talvez esteja em alguma desvantagem, especialmente nessa Copinha em que defende o título, uma vez que, como no ano passado não teve competição, o regulamento da competição acabou mudando para que aqueles garotos que estourariam a idade no ano passado e, portanto, não poderiam jogar essa, sejam, então, contemplados e possam atuar. Então vai ter garotos um ano mais velhos do que costume, e o Internacional pelo caminho contrário, levando garotos 2 anos mais jovens do que o costume. É por isso que eu acho que complica um pouco essa questão da defesa do título. Mas, por outro lado, estamos falando aí do Celeiro de Ases, que teve que ser reinventado um ano para o outro completamente em relação ao elenco que venceu a Copinha e o elenco que venceu o Brasileirão Sub-20 e a Supercopa. Então, mais uma reformulação, trabalho do Gustavo Grossi aí aparecendo aos poucos, quem sabe não consiga ao menos chegar longe nesta Copinha. O Inter que vai ter um rosto conhecido nessa Copinha. Eu falo isso porque não é sempre, e esse é o motivo da thumb ali, a transição que eu fiz do rosto do Enzo com o Fernandão. Não é sempre que se tem o filho do seu principal ídolo da história do clube, né, entrando em campo
O Enzo vai ser aí, quem sabe, o centroavante reserva do do Luca, que também é um grande destaque, apareceu bastante nessa reta final de Campeonato Brasileiro Sub-20. O Enzo, filho do Fernandão, é um dos atacantes disponíveis neste elenco. Além dele também tem o meio atacante Matheus Amoroso, né? Que ele é o filho do Amoroso, ele não é bem centroavante, é um jogador que joga atrás, centroavante também interessante de se observar. Eu entrei com dois filhos de duas lendas do futebol brasileiro da última década, o Fernandão e o Amoroso. O Enzo, muitos dizem que tem características semelhantes ao Fernandão, ele é um jogador de área, mas um jogador inteligente para se movimentar, não é dos mais rápidos, não é dos mais fortes, não é dos mais habilidosos, mas ele consegue compensar com qualidade técnica do cabeceio, com finalização e muito senso de posicionamento, muita leitura de jogada. Também vamos falar do Luca, não podemos deixar de citar, porque na ausência do Cadorini na reta final e também do Vini Melo que se machucou, o Luca apareceu bastante com gols importantes. É um jogador que ele joga com a camisa 9, mas ele tem alguma velocidade, ele tem visão de jogo, ele sabe o que fazer com a bola, pode ser sim o grande artilheiro dessa equipe na Copa São Paulo, municiado para mim por aquele que deve ser sim o grande destaque deste elenco, que é Estevão, jogador cabeludinho, canhoto, boa velocidade e muita, mas muita visão de jogo, muito pifador, ele dá essas bolas no ponto futuro em profundidade para os atacantes correrem. É um jogador que num curto espaço ele consegue deixar o companheiro na cara do gol. Para mim é o jogador a ficar de olho. Vocês que vão ter a oportunidade de assistir o Inter Sub-20 depois me cobrem se eu estiver falando alguma bobagem, mas dos últimos jogos na temporada anterior que eu vi do Estevão, para mim ele era um dos que mais se justificava que estivesse, junto com esses outros que eu falei antes, no grupo para disputar o Campeonato Gaúcho. Acho que para não enfraquecer tanto esse elenco sub-20, o Internacional optou por manter alguns destaques do elenco e um deles, talvez o principal, seja o Estevão, o outro é o Alisson, né? Jogador driblador, jogador que é um meia que muitas vezes atua pelo lado do campo, gosta de finalizar de fora da área, é um jogador agudo e que também pode ser uma válvula de escape para o Internacional nos contragolpes. Esses aí para mim são os principais destaques desse elenco. Os laterais, como eu disse, o Taulara subprofissional, o Vinícius Tobias, que era um que era muito falado antes, ele já foi vendido para o Shakhtar Donetsk, então não sobra muita coisa. A dupla de zaga do Inter nesse último ano não foi lá aquelas coisas de confiabilidade, haviam algumas falhas com o João Félix, o próprio João Vitor, mas são eles que vão aí continuar, quem sabe amadurecem. O João Félix falhava, mas eu dizia, olha, é um garoto muito novo, 18 anos, né? Tem bastante a evoluir. Acho que é por aí que caminha a coisa do Internacional Sub-20 nessa copinha, então todos de olho aí no Enzo. Eu vou deixar o crédito dessa transformação que foi feita na foto dele com o Fernandão para um lado, né? Você vê o cabelo mais comprido, um pouco de barba. Essa arte aí, a mistura dos rostos, foi feita pelo Portfólio Colorado. Sigam lá no Instagram, ele tem sempre as melhores artes do Internacional.